Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para os pontos de Fernando Lima. Este é o último programa de 2017. Falamos a partir dos estúdios da rádio Savana 100.2. Acompanhem-nos em direto a partir do Facebook, do YouTube, e também diferido. Este programa vai passar aos domingos 21 horas na televisão independente de Moçambique. Fernando Lima, boa noite. Bem animado para fecharmos o ano de 2017. Bem animado porque a festa está quase a começar e a festa tem vários graus da maneira diferente como as pessoas podem comemorar, mas de qualquer forma, tradicionalmente, é festa para todos e é assim que é recebida nos vários cantos do país. Este é o último programa de 2017. Começamos um pouco de uma forma diferente, elegendo a melhor e a pior figura na ótica do comentador deste programa. Escolheu como a melhor figura Mahmoud Amorano. Em Moçambique é habitual, quando uma pessoa morre, parece que só se descobrem as qualidades e as virtudes depois dessa pessoa morta. Aqui no programa estamos à vontade sobre isso, porque várias vezes tivemos a oportunidade de falar sobre Amorano e sobre a sua capacidade de gestão no município de Nampula e aquilo que ele estava a tentar fazer de forma diferente. E isso deve ser salientado. De uma maneira geral, todos os autarcas da oposição têm-se destacado pelas coisas que tentam fazer, tentam remar contra a maré, não obstante os boicotes que recebem. Amorano, ao contrário dos outros autarcas da oposição, conseguiu inclusivamente ter o aplauso da Frelimo. Uma semana antes da sua morte, eu estava em Nampula, numa cerimónia oficial em que estava a secretária permanente do governo de Nampula, e ela fez um grande elogio ao autarca de Nampula e à forma como a cidade estava hospitaleira, limpa, sem vendedores ambulantes no meio das ruas. Portanto, e conhecendo como nós conhecemos a Frelimo, que tem dificuldades sempre em reconhecer aquilo que os outros fazem de bom, acho que isso também cola como um elogio que pode ser feito a Amorano. Eu continuo a acreditar que uma das causas que levou à morte de Amorano era esse seu potencial político, não só para ser um líder de Nampula, mas para ser um líder do Norte, de um grande partido do Norte. E isto é uma questão que amedrontava muita gente de todos os partidos, porque de algum modo continua a haver em Moçambique este papão do regionalismo, que muitas vezes está associado à questão da descentralização. Vimos, aliás, neste debate da Cama Nussi, a questão se o governador deve ser eleito diretamente ou indiretamente. É sempre este medo que uma pessoa local faça campanha individualmente por uma província, o que para muita gente pode lançar as sementes da desunião. E eu acho que este era o ponto importante. Amorano era uma pessoa que podia ser um líder de uma ou outra força que congregasse as aspirações da população do norte de Moçambique, e isso assustou muita gente. De qualquer forma, e já que as forças políticas todas acham que Amorano foi uma pessoa notável, eu junto a minha voz a todas essas outras pessoas, reconhecendo a sua capacidade e também, em última análise, o seu legado político e autárquico para o país.
E Fernando Lima, para além de Amorim, vê outras figuras que se destacaram neste ano de 2017. Claro, apesar de ter sido um ano mau, sob todos os pontos de vista, inclusivamente para o bolso dos cidadãos. Não obstante isso, há pessoas notáveis e que se destacaram ao longo do ano. Por exemplo, quando falamos da inflação, de passar a inflação de 27% para 9%, acho que há um dedo importante do governador do Banco de Moçambique, e este esforço e a estabilização do metical deve ser saudado, e isto é... Falamos também das reservas internacionais líquidas, que já cobrem 7 meses. Mas aí tem uma manobrinha, ou seja, não estamos a honrar os nossos compromissos internacionais. Dinheiro. Portanto, as reservas vão aumentando, mas lá nessas reservas tem uma parte que é dívida. Portanto, essa parte é mais controversa. Não, mas teve um bom desempenho. Eu acho que até há pouco tempo, o presidente do Parlamento juvenil, o Muchanga, já anunciou a sua retirada da presidência, mas ainda não se efetivou. Eu acho mas que é um bom sinal. Acho que há aí qualquer surpresa que vai acontecer nos próximos tempos, mas é notável o trabalho que o Parlamento Juvenil realizou, não só este ano, mas nos anos anteriores. O Parlamento Juvenil conseguiu, por exemplo, atrair aos seus debates muitos elementos notáveis do Partido Frelimo. Mais uma vez, não é habitual isto acontecer, portanto, é uma pessoa que deve ser saudada, que deve ser salientada, e aliás, em anos anteriores, ele também foi sempre muito citado nos balanços anuais que a comunicação social faz. É incontornável a figura da Rita Freitas no INAI, na inspeção das atividades económicas. É pena que não tenhamos mais pessoas com esta capacidade, com esta qualidade, e falamos de Rita Freitas, mas eu estou a individualizá-la, mas em última análise queria prestar homenagem a esta instituição que mostrou que afinal nem todos estamos de braços caídos, que é possível fazer coisas com qualidade, chamar-nos a atenção de coisas que podemos fazer melhor e que só não fazemos pela inércia. Por exemplo, as casas de ferragens hoje têm todos esses produtos e equipamentos para os sistemas de sanitas funcionarem melhor. Há louça sanitária para todos os gostos e para todos os preços. Portanto, é uma falta de respeito e mais há um sentido de classe em muitas destas anomalias detectadas. Por exemplo, quer dizer, a casa de banho dos utentes do restaurante está boa. A casa de banho dos trabalhadores está mal. É uma vergonha. Então, são aqueles que responsáveis por confeccionar a alimentação daqueles dos utentes. Nós vamos ao restaurante todos felizes, mas não sabemos o que é que está lá atrás. E o INAI trouxe-nos essa realidade, e eu acho que corretamente o mesmo se passa para as padarias, o mesmo se passa para outros estabelecimentos. São pequenas coisas, são pequenos detalhes, mas é importante que anotemos estas questões que são resultado de incúria, do deixar-andar, de aquilo que não está à vista, ninguém sente, ninguém vê, ninguém vai protestar. Que é o outro patamar e outro degrau de outros problemas que fomos notando ao longo do ano. Por exemplo, este vídeo humilhante de um trabalhador, não sei se é porque chegava atrasado ou porque roubou alguma coisa. O chinês. Sim, não os chineses, os moçambicanos, que eram vergastados pelo chinês. por um capataz chinês. Eu não queria sequer chamar à colação o chinês,
mas não é aceitável. Não é aceitável. Eu acho, sim, que é preciso punir, é preciso ser rigoroso, é preciso chamar, disciplinar os trabalhadores. Não podemos viver neste populismo que os trabalhadores têm sempre razão e os empresários nunca têm razão, mas, quer dizer, não estamos na escravatura, nem na época medieval para as pessoas serem açoitadas porque chegaram atrasadas ao serviço. Há outras medidas, eventualmente ficamos frustrados por os nossos códigos de trabalho não serem adequados, não serem efetivos, não serem eficientes. Para uma pessoa, punir uma pessoa que chega atrasada é uma carga de trabalho, é melhor mandar a pessoa passar pela administração do que fazer um processo disciplinar. Esses são outros problemas. Mas isto não de modo algum pode permitir situações dessa natureza, como aqui há uns anos um trabalhador de um hotel que foi enterrado até ao pescoço como punição por uma qualquer falha que teve no desempenho no seu local de trabalho. Não é aceitável. Fernando Lima também escolheu a sua pior figura do ano, que são os gastos exorbitantes em momento de crise, aquilo que assistimos com a compra de um avião e também, sobretudo, dos Mercedes. Isso é que passou à vista mais discussão. Acho que o Governo e o Ministério das Finanças, em particular, emendou a mão no fim do ano, mas aquilo que ficou e a imagem que ficou, e isso não é retirado facilmente da memória das pessoas, é que em momento de crise e quando o Governo apelava à contenção, apelava ao corte nos gastos, saem estas autorizações para novos carros, isto depois de um escândalo anterior em relação aos carros da Comissão Permanente da Assembleia da República. Há o avião que, de facto, é um avião presidencial e depois a forma atabalhoada, como se tentou dizer, não, isto é para aumentar a frota da LM, ou seja, ou estamos em tempo de crise ou não estamos em tempo de crise. E a questão não é o problema dos anúncios, de os anúncios virem num tempo inadequado, porque já tinham sido encomendados anteriormente. Há uma cultura que tem que ser debatida, discutida e, eventualmente, contrariada e alterada. Portanto, indo ao encontro do secretário permanente do Ministério das Finanças, sim, eu acho que tem que haver uma pequena revolução nesta mentalidade de olhar para o carro como um sinónimo de dignidade, de olhar para o tipo de casa como um sinónimo de dignidade. Não é aceitável que as pessoas gastem milhões e milhões de meticais com alugueres de dignatários do Estado só porque foram deslocados da Zambésia para Maputo, de Manica para Maputo, quando inclusivamente sabemos, e estas coisas sabem-se, toda a gente sabe, que essas mesmas pessoas que estão alojadas em hotéis, em condomínios, essas pessoas têm casas próprias. Muitos têm as casas com outros familiares, outros têm as suas casas alugadas e casos de ministros que cessaram funções e alienaram as próprias casas. Esse então, se utilizarem a papel químico aquilo que sucedeu ao vice-ministro da Juventude e Desportos, haveria uma bicha, uma fila de ministros e vice-ministros que teriam que ir ao gabinete de corrupção explicar como é que adquiriram ou alienaram em proveito próprio uma casa, 2 casas, até há casos de 5 casas. Mas na questão das viaturas, Fernando Lima, e também das casas, não há aqui que chamar uma reforma
legal na própria lei. Porque um dos argumentos desses dirigentes é que a lei permite que eu faça isso. Chega alguém, é nomeado PCA e diz que, de acordo com os códigos internos, eu tenho direito a uma viatura até 7 milhões de meticais. E o presidente Nilson, numa das visitas que fez ao Ministério das Obras Públicas e Habitação, levantava essa questão das viaturas. Será que não sou digno por andar de um Toyota? É preciso andar de um Mercedes? Mas acho que aí é preciso pegar na reforma da própria lei. Não, claro, é o que eu digo, indo ao encontro do questionamento do secretário permanente do Ministério das Finanças, a tal pequena revolução. Acho que é necessário uma pequena revolução, porque aquilo que ele estava a tentar dizer é o seguinte: atenção, nós estamos a cumprir a lei diz que são estas as viaturas, há dotação orçamental, o que é que eu faço? Estamos a cumprir as dotações orçamentais e, portanto, atribuímos essas viaturas. É preciso fazer-se uma reflexão, por exemplo, em alguns casos anteriores, levantado por próprios responsáveis em ministérios, há pessoas que têm cotas de combustível de 400 litros mensais. Alguém nos pode convencer que precisam de 400 litros para virem trabalhar. Mas a questão não é se são 400 litros ou são 100 litros. A questão é, por exemplo, fazer com que o salário dessa pessoa tenha lá uma dotação para o combustível, para o telefone, para a água, para a luz, e ele paga a água e a luz e o telefone e a gasolina do seu carro. E compra o seu carro para transportar crianças, e compra o seu carro para fazer as da compras da sua própria mamã, casa. O carro da mamã, o carro das crianças, o carro da casa e o carro protocolar. Mas este é o país que está lá no 7º lugar na cauda do desenvolvimento humano. Então, temos que... E a questão, repito, não é fazermos o populismo, não, os ministros têm que andar de my love, têm que andar de burro ou de cavalo. Não, ninguém está a defender isso, não é esse o problema. É preciso termos a noção da nossa realidade e temos que viver um pouco de acordo com as nossas realidades. Os diplomatas, apesar de falarem muito mais que aquilo que a Convenção de Viena lhes permite, habitualmente eles não entram nestes detalhes, nestas menoridades, mas em privado já encontrei muitos diplomatas que dizem, afinal, o dinheiro dos nossos contribuintes serve para pagar as mordomias dos vossos ministros, quando culturalmente, e é preciso enfatizar este elemento culturalmente, os nossos ministros andam a pé, andam de bicicleta e andam de transporte público e nem sequer ficam preocupados qual é o tipo de viatura que o Ministério lhes atribui para o seu trabalho, porque este, de facto, aqui é o dia-a-dia dos ministros em muitos países. Aliás, sabemos, infelizmente, que o primeiro-ministro da Suécia, o Sr. Olof Palme, que tinha uma relação de grande proximidade com Moçambique, foi assassinado do cinema. No meio da rua, exatamente, porque tem esta cultura de não ter sirenes e guarda-costas e carros protocolares. Claro que os securocratas ficaram todos felizes porque isso lhes dá razão e justifica exatamente que qualquer responsável do Estado tem que ter um batalhão de seguranças à sua volta. Mas esta é a cultura era a cultura naquele país e de muitos outros países europeus, para quem todas estes excessos em relação a pessoas que ocupam lugares de Estado são isso mesmo, são excessos e não tem que ser assim. Fernando Lima, vamos a um outro tema
que linkamos para este programa tem a ver com a má prestação dos serviços do comércio em épocas festivas, sobretudo no fim do ano. Andamos pela cidade e vemos que praticamente está tudo fechado, até serviços de restauração. Não, é muito triste aquilo que estamos a verificar este ano. Não obstante a crise, não obstante, e claramente todos os serviços comerciais nos dizem isso, que os níveis de venda baixaram significativamente, portanto, o consumo baixou, mas nós não estamos no Zimbábue. As prateleiras dos nossos supermercados estavam bem abastecidos, os mercados populares estavam bem abastecidos. Então, é preciso cada um colocar-se no seu lugar. As pessoas, os consumidores que também trabalham, têm que ter locais onde se possam abastecer, têm que ter sítios onde querem ir almoçar ou jantar, se assim o decidirem e se têm posses para o fazer. Aquilo que não está certo é que os supermercados trabalhem a meio gás, provocando engarrafamentos, provocando mal-estar, insultos, empurrões, palavrões, porque exatamente há uma enchente no supermercado e há 2 caixas a atender. Claro que depois o mês de dezembro é o mês de muito mais compras. Claro, não, é que depois cria-se uma situação extremamente desagradável, porque onde é que o consumidor descarrega? Descarrega exatamente no caixa. E o caixa não tem culpa, não é ele que é o gerente ou que organizou o pessoal de trabalho para aquele dia. Mais é que não é só o problema dos caixas. De um modo geral, e eu senti isso como consumidor, era notório o mau atendimento aos clientes nestas grandes superfícies. Ou seja, parece que as pessoas estão aborrecidas por estarem a trabalhar na quadra festiva. Ora, nós os dois também estamos na quadra festiva e estamos a trabalhar, e nem por isso o meu semblante é mais irritado por estar a trabalhar a 2 dias do fim do ano. Portanto, é preciso que cada pessoa assuma a sua responsabilidade. Mas também acho que é importante contextualizar esta situação. Aqui há uns anos, os comerciantes, os responsáveis pela restauração, eram perseguidos pelo Ministério do Trabalho quando abriam os seus estabelecimentos, multados, porque a ideia é que todos os trabalhadores tinham que descansar na quadra festiva ou por altura das eleições, porque se os locais de trabalho estão abertos nas eleições, isto significa que encoraja a abstenção, as barracas e os mercados informais têm que ser fechados para as pessoas irem votar. As pessoas não vão votar porque a polícia ficou a ocupar o do Manengue. As pessoas não vão votar porque não acham que devem votar, não se sentem motivadas a ir votar. Portanto, se alguém tem um comércio legítimo, quer seja grossista, de comércio geral, barbeiro, cabeleireiro, eletricista, o que quer que seja, reparação de ar-condicionados, deve respeitar também estas alturas do ano, porque exatamente a todos pode acontecer um percalço, que há um tubo que se rebentou em casa, há um fusível que queimou. Mas quando uma pessoa vai à procura desses serviços, não há. O eletricista já abandonou o serviço. Aquela casa que prestava esses serviços decidiu encerrar os seus serviços. Portanto, se calhar precisamos de uma disciplina ao contrário. Não para fechar lojas e estabelecimentos, mas para abrir lojas e abrir restaurantes, porque os consumidores estão a ser muito mal servidos
nesta época do ano. Época do ano, devo realçar, que nem sequer foi preciso, quer dizer, dado o dia em que calham os feriados, nem sequer foi preciso criar horários especiais, tolerâncias de ponto, para que os consumidores fossem servidos. E nada aqui implica que os trabalhadores que desempenham estas tarefas tenham que ser subcarregados. Se as pessoas trabalham ou até fora... pode entrar em negociação, em acordo com o seu patrão. Não, para poder trabalhar muito acima. Devem ser remunerados por esse trabalho, por trabalho fora de horas, por trabalho noturno, ou seja, há as várias modalidades que os trabalhadores, sim, devem reivindicar e devem ser pagos por esse trabalho que fazem. Portanto, ninguém deve ser mobilizado para se voluntarizar, para estar a embrulhar as prendinhas dos consumidores que vão lá à loja e querem os seus presentes embrulhados. Por exemplo, temos este pequeno comerciante aqui ao lado dos nossos estúdios que diz que é obrigado a fechar aquela hora porque se ultrapassar a hora está ali o inspetor do Ministério do Trabalho. Então é preciso também haver uma reforma de um outro lado da parte da reforma legal. Ainda bem que esse ponto eu ia quase esquecendo desse detalhe. Não, aqui estamos a falar de uma loja aqui ao pé da Rádio Savana, é uma loja de um comerciante libanês. Ora, o comerciante libanês está sempre disponível para ter a sua loja aberta, mas exatamente é punido por ter a sua loja aberta. E quem diz o libanês, diz o paquistanês, o burundês, o nigeriano. Ou seja, os estrangeiros, e já a própria palavra estrangeiro tem alguma conotação negativa, portanto, os imigrantes que trabalham em Moçambique são penalizados por trabalharem fora de horas, por tirarem emprego a moçambicanos, por tirarem oportunidades de negócio aos moçambicanos. Mas, em muitos casos, os moçambicanos venderam estas lojas a estes imigrantes, gastaram o dinheiro, não fizeram um reinvestimento, consumiram aquilo que ganharam da venda de um determinado imóvel, de um determinado espaço, incluindo estabelecimento comercial no sentido legal do termo, mas depois vêm protestar a dizer que os estrangeiros que são os culpados da penúria dos moçambicanos. Mas nestas alturas, quando uma pessoa está em estado de aflição e de emergência e de necessidade, exatamente é o comércio do paquistanês e o comércio do nigeriano, um pequeno contentor que vale, que socorre os moçambicanos, porque os moçambicanos aparentemente vivem muito melhor que o nigeriano e o burundês. Mas também assistimos, por outro lado, em feriados muçulmanos que dominam também o comércio aqui na capital, também um pouco pelo país fora, a fechar. É um fenómeno... Não podia-se arranjar uma outra fórmula. Fechou a loja, saiu para ir festejar o dia, mas arranjou uma outra forma de a loja continuar aberta. Sim, claramente que devia ser assim. E aqui vamos ter problemas culturais, porque aquela loja trabalha o pai, a mãe, o filho, o cunhado, a tia e o primo. Portanto, estão todos a festejar, logo vão dizer que não podem deixar a loja com o empregado. Mas é preciso alterar esse chave. Mesmo na loja do libanês, o moçambicano só está lá para decorar um bocadinho as prateleiras à volta da loja. Tudo que seja dinheiro e tudo que seja controle da loja está com a família libanesa que está naquela venda. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos olhar um pouco para a entrevista do Afonso Dhlakama, do líder RAM, concedeu ao semanário Savana. Afonso Dhlakama garante acordo para março. Ele diz que o pacote sobre a descentralização vai entrar em janeiro no Parlamento moçambicano. Eu
Continuo muito duvidoso, continuo muito cético em relação a... porque já ouvi outras promessas e, portanto, essas promessas não se materializaram, só para nos É que contextualizarmos. se não é discutido em março, quando o Parlamento reatar, os prazos ficam completamente apertados, Claro. e já temos a eleição de 2019 às portas. Absolutamente não. O ideal seria que todo este pacote tivesse sido finalizado no final deste ano. Inclusivamente que selássemos a paz ao longo do ano 2017. E isto, estamos mais uma vez a protelar os acordos, e nós sabemos quem tem interesse ou quem tem mostrado o maior interesse em protelar estes acordos. Claramente é o Governo, claramente é a Frelimo, que não está interessada nos acordos e que tem protelado ao longo dos últimos anos todos estes entendimentos. E o próprio Afonso da Câmara, na entrevista, acusa a própria Frelimo, o próprio Governo, de usar uma estratégia de lentidão. Levar mais de 3 meses para responder o líder da Renamo, de uma forma elegante, tentou não fazer nenhuma acusação em relação, por exemplo, ao facto de não se ter encontrado com Filipe Nyusi na Gorongosa. Mas isto foi claramente um posicionamento para mostrar descontentamento em relação à forma como têm evoluído as negociações. Claro que toda a gente tentou pôr água na fervura, incluindo o próprio Dhlakama, mas essa aqui é a realidade. Se estivesse tudo no melhor entendimento, porque qual seria o obstáculo a que os dois líderes se encontrassem? Portanto, quem pôs objeções, quem disse não me quero encontrar com o Presidente da República foi o Presidente da Renamo, para, de alguma forma, sinalizar que nem tudo está bem no reino da Dinamarca. E ele próprio dizia que não há nada de concreto, a única coisa que viemos fazer aqui é um aperto de mão para a fotografia. Essa é a forma. É a forma que o próprio Afonso da Câmara diz. Isso é o que ele diz, mas não é isso. Há desentendimentos. Estes desentendimentos não foram ultrapassados. Houve eventualmente questões de última hora que foram colocadas em que não havia disponibilidade para acolher esses novos elementos e, portanto, não houve encontro. Essa aqui é a realidade. Aliás, só isso pode justificar o que aconteceu. Ninguém mobiliza aquele aparato logístico para a Gorongosa e depois não há encontro. Portanto, e haver falhas organizacionais. Com todo aquele aparato de logística, não é possível. Não é possível, não. Há questões concretas que explicam porque que não houve encontro. Não é porque o Presidente da Renamo tinha falta de pasta dentífrica ou precisava de um casaco diferente para ficar bem na fotografia. O Presidente da Renamo diz também que as diferenças entre a Renamo e o Governo em relação, sob o ponto de vista da nomeação ou a eleição dos governadores, já foram ultrapassados, e em 2019 haverá a eleição dos governadores. Mas também havia um debate em relação se os governadores são indicados de forma direta ou indireta. E a Frelimo queria também que fosse na Assembleia Provincial e o voto secreto. Como é que Fernando Lima analisa esse propósito? Do seu ponto de vista, como é que devem ser eleitos os governadores? Bem, claramente parece para já afastada a possibilidade de haver uma eleição direta dos governadores, à semelhança daquilo que acontece com o Presidente da República, que é o único político no nosso país que é eleito diretamente. Portanto, os deputados são sufragados em termos de listas. Parece-me que da explicação de Afonso Dhlakama também é esse
o entendimento, ou pelo menos são as propostas que estão em cima da mesa, afastando a possibilidade de nomeação direta e depois uma série de nuances em relação à eleição indireta, nomeadamente o cabeça da lista partidária, um elemento da mesma lista ou a possibilidade de o partido político indicar o governador, desde que esse candidato a governador tenha cartão de eleitor e tenha de eleitor votado. E tenha votado, comprovadamente, tenha votado naquela eleição. Essas são as 3 propostas apresentadas pela exato. Portanto, não se sabe neste momento qual será a decisão, mas isto é ligeiramente mais elaborado do que o que anteriormente estava em cima da mesa. A possibilidade de o governador vir da Assembleia Provincial ou resultar de uma eleição direta. Claramente, e segundo Afonso de Acama, a Frelimo não quer uma eleição direta, ou seja, não quer um presidente mais 11 figuras em destaque em todo o país nas eleições gerais de 2019. Isso parece-me claro e avulso, portanto, de algum modo minimizando a figura do governador, porque depois há outras questões decorrentes da eleição do governador. Ao retirar esta possibilidade, a legitimidade do voto direto, do voto popular, afasta, digamos, a possibilidade deste governador reivindicar ser o gestor daquele espaço geográfico. Portanto, foi eleito tal como os presidentes do município dizem que nós fomos eleitos. Exato. Retira poderes, sobretudo de natureza política, a este novo governador. Depois, e isto terá que ser visto mais à frente, aliás, já está a ser visto, também há a questão da subordinação. Os governadores não são entidades autónomas, não há ilhas partidárias ou político-partidárias no país. Depois também quem nomeia o governo da província, quem nomeia o administrador. Exatamente, ou seja, temos o exemplo de outros Estados federados, o facto de o Presidente da República, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, o Presidente da República ser de um partido e o Governador ser de outro partido, não elimina a relação de subordinação do Governador em relação ao chefe de Estado. Claro que, apesar de não se poder dizer que os Estados Unidos são uma democracia consolidada, quando comparada com a Europa, é uma democracia com 200 milhões de habitantes. Não, com 200 anos. Ok. De qualquer forma, há este sentido de Estado que muitos setores políticos em Moçambique têm algumas dificuldades em entreterem esta ideia dos poderes de um governador provincial. Embora e verificamos isto ao longo de todos os anos da independência, e em função da personalidade dos governadores, sobretudo quando os governadores eram generais ligados à luta armada, a tendência de algum modo se autonomizarem em relação ao poder central, ou seja, as comunicações de hoje e as comunicações à altura da independência são muito diferentes. Hoje, num espaço de segundos, nós temos conhecimento do que aconteceu em Palma, do que aconteceu em Pemba, o que não acontecia nos anos 70. E tivemos também conhecimento de uma ambulância a transportar ferro de construção, uma ambulância de Pemba, e tomamos conhecimento através de uma fotografia aqui a Maputo.
É tudo dinâmico e tudo rápido. Claro, eu conheço pelo menos uma situação em que havia, numa província, um governador decidiu criar, por sua iniciativa própria, o boletim provincial, ou seja, na província, à semelhança do Boletim da República, que é a Gazeta Oficial do Estado, onde tudo que é oficial vem vertido nas 3 séries do Boletim da República, da Gazeta Oficial. Este governador também decidiu criar o seu Boletim Provincial, era igualzinho ao Boletim da República e publicava lá os decretos e as resoluções da província. Claro, nem o governador durou muito tempo, nem o boletim também demorou muito tempo. Mas isto para dizer, quando agora se levantam questionamentos em relação aos poderes e, sobretudo, à autonomia e à independência dos governadores provinciais, tivemos estes casos no passado. Tivemos governadores que, não obstante não ser legal a pena de morte em Moçambique, fizeram fuzilamentos na sua província, na sua capital provincial, num estádio e com assistência de público. Portanto, isto aconteceu, isto faz parte da história de Moçambique. Portanto, os governadores têm essas capacidades e têm também essas tendências de acharem que este território é um pouco meu, eu posso fazer, tenho uma certa autonomia para fazer aquilo que eu acho que deve ser feito na minha província. As questões militares é que estão a andar muito mais lentas, segundo o próprio Afonso Lacão. Este é um assunto muito sensível, é muito complicado, é preciso ter muita astúcia para lidar com questões militares. Exatamente, porque é a parte sensível deste por um lado, é o que sobrou do acordo de paz, a questão da polícia e dos serviços de segurança. E, pelos vistos, continua a haver resistências em relação a esses dois setores. Segundo aspecto, e daquilo que podemos ver ao longo das negociações, daquilo que podemos ver em relação a ataques desferidos contra Dhlakama, uma vez que ninguém tem dúvidas que as 2 emboscadas na província de Moçambique foram protagonizados por elementos das forças de defesa de Moçambique. Chamemos-lhe o nome que chamarmos, de onde é que vieram ou não vieram, que farda usavam ou se não usavam farda, mas isso não há dúvidas. E, portanto, isto significa que, aliás, um dos atentados ocorreu significativamente no Dia das Forças Populares de Libertação de Moçambique, 25 de setembro de 2015. Não podia haver simbolismo maior. Ora, isto, para mim, é uma evidência que nos setores militares há, de facto, resistências à integração da RENAM e os argumentos também são argumentos de peso, a começar pelo facto de que esta integração já aconteceu em 92, não há um exército partidário. Aliás, ontem li na agência noticiosa governamental este argumento, exatamente um porta-voz do Partido Frelimo a dizer que não fazia sentido a declaração de Afonso Dhlakama, uma vez que não há forças partidárias, forças militares e paramilitares partidárias. Bem, as pessoas às vezes parece que não sabem em que país vivem. É verdade, sim, que muitas coisas mudaram, muitas coisas se alteraram, mas sabemos das lealdades e dos vínculos políticos que continuam a existir nesses setores do nosso aparelho de Estado. Em Xeringoma, província de Sofala, foram descobertos 13 corpos
numa altura também que o líder da Renamo denunciou a reativação dos esquadrões de morte. Algumas fontes falam de que são de nacionalidade somali. Fernando Lima acompanhou este assunto, como é que viu? Bem, eu acompanhei este assunto, estou a acompanhar, aliás, agora já não são apenas 13 corpos em Xiringoma, há mais 4 em Maringua, o que corrobora as declarações do líder da Renamo. A minha primeira constatação é, eu fico surpreendido com a ligeireza dos argumentos jornalísticos em dizer que essas pessoas são somalis. Quais são as evidências de que são somalis? Eu até agora não vi essas evidências, ou seja, estou disposto a aceitá-las, estou disposto a aceitar o facto de que possam ser imigrantes ilegais, imigrantes que eram transportados em condições desumanas e, portanto, faleceram no decorrer do transporte em território de Moçambique, nomeadamente dentro de um contentor sem ventilação, mas a questão de fundo é onde é que estão as evidências que são etíopes. Nem sequer há este veredito de dizer eu estive lá, vi e pelos traços fisionómicos das pessoas isto leva-me a concluir tratar-se de etíopes. Portanto, acho que há aqui alguma ligeireza em relação... Pois parece que houve uma certa pressa em fazer circular rapidamente esta versão de que são somalis. Sim, que é para se calhar é para passarmos as festas mais tranquilos. O outro elemento também que me parece estranho é que é referido que os 13 cadáveres de Nhamitanga foram depositados a 200 metros de uma esquadra de polícia. Ora, será que os polícias não se aperceberam de um movimento estranho? É assim tão fácil depositarem-se 13 corpos numa mata? Mas não me parece sequer que os corpos estejam muito longe da estrada, e os corpos foram tirados de um carro e descarregados neste local. Portanto, é à partida um lugar onde uma viatura teve acesso. Portanto, também é estranho que isto tenha acontecido próximo de um posto de polícia. Portanto, eu gostaria que, de facto, embora tenho as minhas desconfianças, dado a falta de profissionalismo que no passado as autoridades forenses, quer de Manica, quer de Sofala, demonstraram em lidar com o assunto dos outros cadáveres em Macossa, a falta de vontade política, quer dos governos locais, quer da própria Assembleia da República, em fazer uma investigação séria sobre aquilo que ficou conhecido como o assunto das valas comuns. Fernando Lima, vamos fechar com o caso Valentina Guebuza. O julgamento hoje houve alegações finais e a defesa da Valentina Guebuza pede uma pena mínima de 24 anos e até 30 anos para Zof Moyane. Pedem uma pena mínima de 24 anos, que pode ir até 30 anos. Fernando Lima, não acha um pedido demasiado pesado para um processo em que assistimos muitos problemas nas questões da perícia? Bem, a questão não se radica na moldura penal que está a ser pedida. É assim, num tribunal, num julgamento, há várias partes interessadas. Por exemplo, eu vi os argumentos da defesa, que inclusivamente tentam escalpelizar todas as insuficiências periciais para acharem que não há razão sequer para condenar este indivíduo. Portanto, temos a moldura máxima dos 24 a 30 anos e temos a outra parte a tentar isentar o arguido
do crime que foi efetivado contra Valentina Guebouza. Isso é normal, não é nada que me surpreenda. Agora, me parece que o réu não está na melhor situação, porque não só, mas isto não tem qualquer implicação do ponto de vista legal, o seu testemunho em tribunal é completamente o reverso do seu depoimento na instrução preparatória, como algumas das evidências, não obstante ser lamentável que um país com 42 anos de independência demonstre tantas fragilidades em fazer uma peritagem de um caso. Neste se caso, acontece isso com a filha do antigo chefe de Estado? Era aí onde eu ia chegar. Portanto, esta é a peritagem de um caso mediático, onde, à partida, deveriam-se reunir todos os melhores agentes, os melhores peritos, os melhores médicos legistas estariam envolvidos neste caso. Mas há questões de base que não foram acauteladas. O próprio local do crime foi contaminado, e foi contaminado por pessoas que, à partida, conhecem exatamente quais são as regras quando isto acontece. Portanto, as pessoas que estiveram envolvidas nos momentos iniciais deste drama eram tudo pessoas ligadas à segurança, ligadas à polícia, sabem que não se deve e não se pode alterar, digamos, o cenário em que o crime ocorreu. Mas, pelos vistos, aconteceu e nada, e ninguém parece particularmente perturbado porque isto aconteceu. Também me parece que há exames periciais que não foram acautelados, mas as evidências parecem muito incriminatórias para o ex-marido de Valentina Guebouza. Aliás, outro pormenor também interessante, embora marginal: ambos os elementos do casal estavam armados. Portanto, na bolsa de Valentina Guebouza também havia leva um dos peritos a dizer porque que, se ela queria atirar sobre si, porque não usou a sua arma, usou a arma do marido. Portanto, há aqui também uns pormenores meio quase de natureza macabra em relação ao desenlace fatídico naquela noite e em relação a este casal de jovens. Fernando Lima, chegamos ao fim do último programa do ano. Algo queira destacar, alguma mensagem quer mandar para os que acompanham os pontos de Fernando Lima? Não, aquilo que eu gostaria de dizer, e isto é um programa feito com muitas mãos, é que todos estamos a tentar superar e melhorar a qualidade do programa, inclusivamente tentando responder às solicitações das pessoas que nos seguem no Facebook, que nos seguem noutras plataformas de comunicação, para tornarmos melhor o programa, para procurarmos responder a essas mesmas solicitações e para que o programa reflita exatamente esta dinâmica, e prometemos que cá estaremos e com o apoio de novos patrocinadores, cá estaremos no próximo ano para vos levar todas as semanas este programa a vossas casas, aos vossos receptores,
ou às plataformas onde também podem ver o programa, nomeadamente no Facebook, no YouTube e no próprio Mediafax, onde semanalmente é feito um resumo por escrito do que aqui se passou sexta-feira à noite. E na própria página do Semanário Savana também está lá o programa que também pode ser visualizado. Fernando, chegamos ao fim do último programa de 2017. Contrariamente a vários sítios, nós não vamos de férias e voltamos com o primeiro programa de 2018. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos a nos ver de hoje a 7 dias, onde faremos a resenha dos principais acontecimentos nacionais de 2017. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.